Ficar offline não é fácil, mesmo quando a gente tenta ficar longe das telas, o toque ou vibração de celulares e outros aparelhos estão constantemente nos roubando a atenção. Espera aí só um pouquinho que eu esqueci de desligar aqui meu celular, deixa eu reduzir aqui o volume porque a gente fica ligado, né? Porque será que a maioria das pessoas não consegue se distanciar dos aparelhos e desativar as notificações? Eu mesmo confesso que deixo sempre as minhas notificações ativadas. Se você sente dificuldade em se desligar das telas, pode estar certo de que você não é a única pessoa que passa por isso, né? Você viu. Mas como o cérebro reage às notificações? Será que a dependência digital afeta a saúde? O que fazer para se desligar totalmente ou pelo menos um pouco? Para conversar sobre esses e outros assuntos, nós recebemos hoje aqui no Alerj Saúde a psiquiatra Júlia Cury, que fez mestrado e doutorado em dependência digital, e Lucas Freire, que é psicólogo e autor do livro Playfulness, Trilhas para uma Vida Resiliente e Criativa. Sejam muito bem-vindos aqui no Alerj Saúde. Eu vou começar conversando com a doutora Júlia. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Doutora Júlia, as notificações causam assim uma impulsividade, né? Mesmo que a gente esteja fazendo alguma coisa, cozinhando, enfim, ao ouvir o toque, a gente acaba correndo para pegar o celular, enfim, o tablet, e para saber logo o que está sendo tratado ali, né? Isso já é uma dependência? Já é um sinal de dependência? Isso pode ser um sintoma, mas não significa que já virou uma dependência. A dependência tem que ter outras coisas que a caracterizam. Realmente, as notificações são um convidativo para um ritual de checagem regular. Toda vez que a gente recebe uma notificação, a gente quer olhar, porque o nosso cérebro já começa a liberar a dopamina, que é o neurotransmissor ali do prazer, da satisfação, e também porque a gente tem medo de perder algo importante, o FOMO em inglês. Fear of missing out. Então, a gente quer olhar o tempo todo, tanto para sentir prazer ou para fugir de emoções negativas, ou também para não perder algo importante em relação ao trabalho, aos amigos, enfim. Mas a síndrome de dependência requer outros sintomas. Por exemplo, a perda de controle. Uma pessoa que não consegue parar de usar, que começa a abandonar ou restringir outras atividades que são incompatíveis com o uso do celular, que vai aumentando a quantidade, que começa a perceber os prejuízos e mesmo assim não dá conta de parar. Então, existe, e também que fica irritada, nervosa ou ansiosa quando está longe do celular, e só acalma quando consegue tê-lo de volta, que não consegue fazer outras coisas que não tenham o envolvimento do celular. Então, tem esses outros sintomas que precisam estar presentes para a gente fechar um diagnóstico. O que dizer das pessoas, né, quando a gente pega um metrô, um ônibus, né? O que dizer dessas pessoas porque elas literalmente não se desligam do celular, passam a viagem inteira olhando para o celular. Infelizmente não é um livro, né? Porque na Europa se tem esse costume. É complicado também, né, doutora? As pessoas não estão É, nem mas percebendo o que está passando na vida real, né? sim, com certeza. E perde a oportunidade de interagir, de conhecer pessoas ou de consumir um outro tipo de conteúdo, né? Como de livros e etc. Mas também a gente tem que entender que hoje tem muitos trabalhos que são realizados pelo celular e muita invasão da vida privada também pelos trabalhos. Então, por causa desses aplicativos de mensagem instantânea, por exemplo, principalmente, a gente tem perdido aí o limite entre a vida pessoal e profissional. Então, muitas pessoas saem do trabalho e continuam respondendo o chefe pelo WhatsApp, por exemplo. Então, muitas vezes não é responsabilidade da própria pessoa, mas da sociedade como um todo, de estar inserindo esse excesso e não ter um limite. Pois é, né, Lucas? Muito obrigado, assim, pela sua participação aqui também no Alerj Saúde. E o que você diria também dessa impulsividade nossa de o tempo todo estar olhando, escutar aquele barulhinho, você vê aquela notificação do númerozinho lá no aplicativo, você fica, meu Deus, será aquilo, né? O que você diria disso? Primeiro é um prazer poder falar sobre esse assunto que é tão relevante. Acho que quando a doutora foi falando ali os sintomas, né? Tenho certeza que um monte de gente foi fazendo assim, ó, check, 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 check. São questões da nossa era, né? A gente, como ela bem disse, é um problema coletivo
a gente tem perdido os limites. E tem uma curiosidade interessante, a partir dos anos 2000, que foi quando a gente teve a grande explosão dos smartphones, a gente teve dois fatores que influenciaram muito nossas mudanças de hábito. Um dos fatores, que é uma das coisas que eu venho trabalhando bastante, foi a redução do brincar livre, da exploração desse brincar livre na rua, na correr riscos, muito a partir da violência e do nosso receio de deixar as crianças brincando livres, associado ao momento da criação do smartphone, que tem os algoritmos especializados em capturar nossa atenção, né? A gente vive a era da economia da atenção, então as mensagens e todos esses softwares, eles estão desenhados para capturar nossa atenção, e esse é um baita desafio. Tem uma cena muito emblemática que me marcou muito, que foi uma imagem que eu vi de um Réveillon em Paris, em torno do Arco do Triunfo. Ao invés das pessoas estarem experimentando a vida, vivendo aquela experiência, estavam todas filmando. É como se a gente tivesse realmente perdido o limite e a gente tivesse estabelecido essa noção de que vamos produzir o tempo inteiro, porque filmar, além de eu estar perdendo de viver a experiência, eu estou continuando a produzir, né? Estou produzindo conteúdo. A gente parece que perdeu esse freio e a gente sabe das consequências disso na nossa saúde mental, no nosso bem-estar coletivo. Acho que essa é a grande questão que a gente precisa debater enquanto sociedade. E o que você diria dos mega shows aí que a gente vê? O pessoal não para de filmar, né? Aquele estádio lotado de pessoas. Até tem artista que pede, por favor, preste atenção na música, né? Quer dizer, as pessoas não estão preocupadas mesmo em viver a realidade. Então, todos esses fatores, né? As pessoas não estão mais vivendo a realidade, elas não estão mais experimentando plenamente as experiências. Isso tudo se desdobra num vazio. Eu estive lá, eu dediquei muito do meu investimento de vida no trabalho para conquistar capacidade financeira para poder ir para aquele show maravilhoso. E durante a experiência eu não estive nela, porque eu estava lá produzindo conteúdo para mostrar para outras pessoas que eu estive lá. Essas são as complexidades dos nossos dias, né? E construímos ferramentas de alta conectividade, mas estamos ficando cada vez menos conectados. Doutora Júlia, receber assim uma notificação é um convite, né? Um ritual, para um ritual de checagem, né? Regular nas mídias sociais, enfim, no Messenger, no Zap, enfim, o que que causa essa impulsividade em querer saber de que se trata aquela notificação? O que que leva a gente a não aguentar ficar pelo menos 5 minutos longe ali do aplicativo, do celular? A primeira coisa é a curiosidade, né, que desperta. A segunda é que os algoritmos, eles são feitos para prender a atenção daquela pessoa que está consumindo, principalmente as redes sociais. Então, normalmente são coisas que já chamariam a atenção daquela pessoa. Então, ela fica curiosa para saber o que que é. Uma outra coisa é que na hora que a gente consome esses conteúdos, que a gente sente ali um bem-estar ou um prazer, a gente libera dopamina no sistema de recompensa, e aí isso estimula cada vez mais aquele comportamento, mas também a dopamina é liberada no córtex pré-frontal, que é essa região da frente do nosso cérebro que nos diferencia dos animais irracionais e que inibe os nossos impulsos. Então, quando a dopamina é liberada no córtex pré-frontal, a gente se torna mais impulsivo. Diminui a função desse córtex pré-frontal. Quando a gente fica mais impulsivo, a gente tem ainda menos controle sobre o comportamento. Então, as pessoas que já estão se viciando, elas perdem o controle mesmo, elas perdem a racionalidade, o controle sobre o comportamento de ficar olhando para o celular o tempo todo. E esse é um dos sintomas principais do vício, né? O uso compulsivo, em que já há perda de controle. E essas mensagens, rede social, notificação, elas estimulam todo esse mecanismo do sistema de recompensa e da perda de controle. E isso perpetua o comportamento. Pois é, né, Lucas? E ainda tem a questão de que se você não recebe uma notificação num período assim muito grande, você se preocupa, né? Fala, epa, tá acontecendo alguma coisa, né? Porque que isso também é um fator que influencia muito nessa questão, né? Porque como a doutora trouxe, isso molda o nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele passa a se habituar com essas doses de dopamina. E olha que coisa interessante, né? A gente tem aí cada vez mais precocemente apresentado isso para as crianças. Então pense em cérebros em desenvolvimento tendo esse tipo de adaptação. Isso vem construindo uma série de consequências. A gente sabe hoje
que a geração Z, por exemplo, que foi a geração que passou por essa reconfiguração da infância, perdendo o brincar livre, tendo um acesso ilimitado às telas. Olha que coisa, né? A gente passou a restringir mais o brincar livre na parte física, mas a gente foi um pouco descontrolado na parte digital. E o que isso deu como consequência? Um uso abusivo das telas, e a gente tem aí uma série de adoecimentos sendo desencadeados em virtude dessas relações e desse cérebro que foi se adaptando até essa dopamina muito mais fácil, muito mais rápida, e aí você vai e leva seu filho na praia, e a gente ouve o que houve, infelizmente, muito acontecendo por aí, a criança puxar o pai, puxar a mãe e falar: mamãe, me dá o tablet porque aqui não tem nada para fazer, aqui não tá legal. Porque é muito difícil competir com esses estímulos que essas redes e esses algoritmos dão. E isso é um problema de saúde pública hoje em dia. Não dá mais para a gente discutir isso apenas no foro familiar. Precisamos de um debate público e ampliado como nós podemos avançar para pensar criticamente esse uso das telas. O Lucas, é ponto pacífico de que a gente não consegue viver mais longe dos tablets, celulares, enfim. Mas qual é o melhor processo que você diria para a gente poder, aos poucos, ir se distanciando, tentando não conduzir a nossa vida de acordo com esse aparelhinho aqui, né? Bom, eu acho que a gente tem que separar duas questões importantes. Uma é proteger a infância. Eu acho que esse é um desafio importante para todos nós. Retardar a apresentação, principalmente aí dos smartphones, das redes sociais e de determinados tipos de vídeo também, né, que vão causar essa dopamina, como a doutora trouxe. A gente tem que trazer isso aí para um debate tanto nas escolas, como em regulações das ferramentas tecnológicas, e aí a gente tem também que convidar os nossos agentes públicos a conversar sobre isso. Acabamos de ver que a Austrália proibiu redes sociais aí a partir dos 16 anos, então isso já está acontecendo mundo afora, e depois a gente tem que pensar nas nossas desintoxicações do adulto, né? Então como é que a gente, os adultos que também estão inseridos nisso e de forma aditiva têm vivido essa relação com tecnologia, precisam criar seus momentos detox, né? Vivendo mais, por exemplo, plenamente as suas experiências, apagando alguns aplicativos, criando momentos para uma vida desconectada, para que você possa ter um pouco mais, uma relação um pouco mais saudável com a tecnologia, né? E você tocou aí no assunto da proibição, né, das pessoas com 16 anos. Aqui no Brasil tem a grande discussão e já estão implantando nas escolas a proibição de usar o celular dentro da sala de aula, né? Eu queria saber a opinião de vocês dois sobre esse tema que está tão polêmico, né? Primeiro, começando com a doutora Júlia. Eu acho que a regulamentação urge, né? É necessário, porque a gente vê que quanto mais precocemente a criança é exposta, maior é a tendência de danos importantes e significativos, porque o cérebro da criança é imaturo ainda. Então, esse córtex pré-frontal, que eu disse que era atingido em adultos, em criança, ele é mais atingido, mais rapidamente ainda, porque já é um cérebro que não tem a maturação completa. Então, elas estão perdendo a capacidade de empatia, de adiar as recompensas, de lidar com as frustrações, querem tudo muito rápido, instantaneamente, né? Não desenvolvem a resiliência, a paciência. Então, eu acho super válido essas estratégias de regulamentação, e principalmente em sala de aula, porque a gente vê que as crianças estão perdendo a capacidade de manter o foco, a atenção, a concentração por um tempo maior. E o celular é o principal estímulo para isso. Todas as vezes que ela para de olhar para o quadro, para olhar para a tela do celular, o cérebro não volta a se concentrar instantaneamente naquela aula depois, quando ela quiser. Ele demora um tempo para processar de novo e para voltar a concentrar naquela aula ali expositiva que o professor está dando. Então, tem causado vários prejuízos, principalmente quando a criança está realizando uma atividade importante, como o estudo, né? Essas atividades deveriam ser, obviamente, longe do uso do celular, porque são atividades que demandam uma concentração e um tempo de atenção maior, e o celular diminui esse tempo de concentração. Qual que é a sua opinião, doutor Lucas? Olha, eu concordo plenamente. E antes de ser psicólogo, eu sou pai. Eu tenho um filho de 2 anos e 8 meses, Léo. Eu convido a todos a refletir, porque essa não é uma decisão que apenas eu vou conseguir tomar. Então a gente precisa realmente
de uma construção coletiva. Graças a essa minha meu engajamento na paternidade, que tem sido muito alto, eu fui estudar um pouco sobre isso. E hoje a gente sabe que existem 4 comprometimentos muito graves em relação a essa exposição precoce delas, né? A atenção dividida, como a doutora trouxe bem, né? A atenção fica dividida. Depois a gente tem a privação do sono. Os estudos têm mostrado que as crianças que são hiperexpostas à tela, elas dormem menos em uma fase muito importante do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento neurológico. O sono fica reduzido. A gente tem uma diminuição das questões de habilidade social. Então, por mais que a gente ache que a gente está se conectando, a conexão síncrona, pele, olho no olho, ela é fundamental para o desenvolvimento humano. E o último comprometimento, que é o tema dessa conversa nossa, é o vício. Então, assim, nos ajudem a criar nossos filhos de uma maneira mais saudável. Então, essas iniciativas, elas são muito importantes. Eu quero que o meu filho cresça com mais saúde mental. Então, esse convite é para todos nós, pais, para os pedagogos, para os familiares estarem engajados. Eu acho que ninguém precisa aí discutir isso, porque a gente precisa trazer para a consciência a importância de a gente cuidar da saúde das nossas crianças. Ainda tem a questão, né, doutora Júlia, da criança que tem o transtorno, né, TDAH, enfim, tem algum transtorno psíquico, que o celular vai piorar mais ainda a situação dela dentro de uma sala de aula, né? Já não consegue tanto se concentrar, com o celular na mão piora mais ainda, né? Sim. Além disso, ainda predispõe a outros transtornos psiquiátricos, a depressão, transtornos de ansiedade, transtornos do controle do impulso. Então, tem vários transtornos, além da insônia, que que são predispostos pelo uso abusivo ou a dependência. E não precisa da criança ser dependente para já ter os prejuízos. Isso eu queria deixar claro também, porque às vezes a gente acha que só o vício que leva a prejuízos. O uso excessivo ou conteúdos também impróprios que estimulam a hipersexualização precoce, o cyberbullying, a pedofilia, esses usos que também, mesmo que não sejam uma dependência ainda, também trazem prejuízos significativos. Então, além de controlar o tempo de uso, a gente tem que controlar o conteúdo que essas crianças e adolescentes estão consumindo pela internet. Que tipo de estímulos, né, os apitos das notificações podem causar no cérebro de uma pessoa, doutora Júlia? Os apitos já podem causar uma ansiedade por medo de perder uma informação importante. Então, já estimula aquele comportamento impulsivo de olhar, mesmo que seja numa situação que é proibida ou perigosa, por exemplo, enquanto dirige, atravessa uma rua, porque aquele impulso é maior do que a consciência da importância, né, de não realizar aquele comportamento por ser perigoso ou proibido. Então, a pessoa fica ansiosa para olhar, e quando ela não olha, ela fica ansiosa também, porque ela não pode olhar. E aí, quando ela abre o celular e sente aquele prazer ou aquele alívio, esse prazer ou esse alívio reforça o comportamento de sempre ficar olhando. E as pessoas começaram a usar também o celular, a internet, para regular as próprias emoções. Não estão desenvolvendo estratégias de enfrentamento ou de inteligência emocional para lidar com as emoções de outra forma. Elas usam o celular para anestesiar as emoções, ou como uma fuga, ou para procrastinar, em vez de enfrentar as situações na vida real. Então, esses apitos também são um estímulo para fugir do enfrentamento da vida real. Doutor Lucas, simplesmente desligar o som das notificações seria uma solução? É possível a gente conseguir, né, reduzir isso e assim a gente se desligar um pouco do celular? A gente precisa de algumas soluções, né? Essa pode ser uma delas, né? Vamos imaginar que a gente tem aí pequenas dosezinhas de estresse. Cada notificação dessa que nos leva ao impulso de checagem são essas pequenas doses e a gente tem levado vidas tão estressantes, né? E vamos pensar que o acúmulo desse estresse, o que é que ele pode gerar? Eu sou psicólogo do trabalho, então eu circulo em empresas e comunidades no Brasil inteiro. E eu posso dizer para todos vocês, a gente vive hoje uma crise geral de exaustão. As pessoas estão exaustas, as pessoas estão com dificuldade, inclusive quando tiram férias, de descomprimir, porque até nas férias as pessoas estão hiperconectadas, as pessoas estão mais preocupadas nessa conexão
virtual, muitas vezes forjando uma identidade pessoal através das redes sociais. Então a gente precisa agora entender como a gente pode praticar mais autocuidado, como a gente pode, além de tirar notificações, buscar formas de descomprimir e de fato viver as experiências de uma maneira genuína. Você sabe, uma das coisas que tem crescido muito no Brasil e que também tem a ver com isso que a gente está debatendo, são a adição no jogo. A gente está vendo hoje um crescimento brutal também por conta do uso do celular, os adultos lá checando o tempo inteiro os resultados do jogo, recebendo notificações do jogo. Então a gente precisa agora começar a debater com mais profundidade esses caminhos para o autocuidado, que eu acho que é tão importante. Tá certo? Eu vou fazer um rápido intervalo. O Alerj Saúde volta em instantes. O Alerj Saúde está de volta e hoje debate a dependência de celulares e outros meios eletrônicos no nosso dia a dia e como isso interfere no nosso cérebro. Eu vou começar esse bloco com a doutora Júlia. Doutora Júlia, existem pessoas que têm mais tendências a ter problemas com o som, de uma forma geral, né? Tipo, as notificações para algumas causam ansiedade, assim, e para outros podem não causar nada? Existe sim uma sensibilidade individual que é diferente para cada indivíduo, né, para cada pessoa. Mas a gente vê que quanto mais a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto são expostos, mais aumenta essa sensibilidade. E também a vibração, né, o toque. Então, as pessoas que já têm um vício, elas têm a tendência de não conseguir afastar do aparelho. Elas têm que segurar, carregar ele próximo à mão o tempo todo ali. Então, quando elas veem que o celular está longe, elas já têm sintomas de abstinência mesmo, ficam ansiosas, irritadas, nervosas. A gente vê crianças que mudam de comportamento, é uma criança calma que fica agressiva e só volta a regular quando ela recebe de novo aquele aparelho ali. Então, as atitudes têm que ser tomadas antes de chegar a esse ponto que já é muito mais difícil, principalmente estimulando o repertório alternativo, que são outras atividades que principalmente crianças e adolescentes gostam muito, mas nem descobrem esses gostos atualmente por causa do excesso de tela, como a arte, dança, pintura, exercício físico, esporte, todos os tipos de atividades em que não se usa a tela. Isso vai fazer com que a criança interaja mais com os pares, que são as outras crianças, e com os adultos também, e aumente o gosto por outras atividades que não sejam a tela. Aí, naturalmente, ela vai reduzindo o uso de tela e aumentando esse repertório alternativo, que são essas outras atividades. Isso é muito importante. Os pais também interagirem mais com as crianças, porque elas são ávidas por essa interação, elas gostam muito. E servir de exemplo, que é a modelagem, né? Não adianta os pais quererem que as crianças diminuam o uso de tela se eles mesmos chegam em casa e ficam o tempo todo olhando. O Lucas, viver offline garante uma vida mais saudável? Então, essa é a base do meu trabalho. É as diferentes expressões do brincar, que eu chamo de diferentes expressões do play. Pode estar nas artes, nos esportes, na contemplação. Por que não também nas diferentes formas de trabalhar, já que trabalhar envolve resolver problemas. E a gente tem várias construções aí que muitas vezes impedem isso, né? No campo dos adultos, a gente associou muito a ideia de que esse brincar circunscreve só as crianças e não aos adultos. A gente também brinca, porque a gente dá outros nomes, né? A gente dá o nome de arte, a gente dá o nome dos esportes, né? Quando a pessoa se fantasia toda e vai lá para um estádio, ela está brincando, mas é uma forma diferente de brincar. E na infância, eu acrescentaria um fator importantíssimo para esse brincar, que é esse brincar livre que envolve certos tipos de risco. Então, uma coisa que favorece muito esse uso abusivo do celular e das telas é que a gente tem evitado nas nossas crianças determinados riscos, né? Vamos lembrar aí das infâncias dos anos 80 e 90, como era muito comum a gente estar na escolinha e ter alguém lá com o braço quebrado e todo mundo vai lá e escreve no gesso. A gente teve uma hiperproteção de determinadas fases da infância e a gente substituiu esse brincar livre pelas telas. E como a gente está vendo aqui nessa conversa, é muito difícil ganhar do algoritmo. Na verdade, é quase impossível, porque é um algoritmo que estuda comportamento humano, ele sabe como capturar nossa atenção. Então a gente precisa voltar a essa exploração da vida, que são essas expressões do brincar. Voltar a brincar em todas as fases. E um brincar verdadeiro
verdadeiro, um brincar que faça com que a gente se suje, que a gente envolva certos níveis de risco, porque fazem parte, é subir numa árvore. E a gente também, cabe aqui ressaltar, né, que é muito importante, a gente vive num país que tem um abismo social enorme. E a gente sabe que muitas vezes a tela, para muitas famílias, é a babá, é aquilo que vai ajudar aquela família a ter aquela criança um pouquinho mais dentro de casa para a família poder trabalhar. Então, a gente tem que ter uma cidade que favoreça esse brincar, a gente tem que ter uma série de fatores que nos ajudem. Mas esse brincar, para mim, é a chave. Ô Lucas, eu fico imaginando que deve ser muito interessante a gente ter um pai psicólogo, né? Porque ainda mais um pai como você que se preocupa com essas questões, né? Do filho, se desligar um pouco da parte eletrônica, enfim. No seu dia a dia é assim, você se preocupa com isso, de levar eles para o futebol, enfim, levar para o cinema, levar para uma praia? Ó, eu tenho um filho só, é Léo. Léo tem 2 anos e 8 meses. E veja, essa dualidade, esse sentimento, eu também faço parte do espírito de uma época. Eu também tenho que me policiar para reduzir o meu consumo de telas. Porque, olha só, para o meu trabalho acontecer, eu tenho que ter rede social, eu tenho que estar envolvido nesse universo das telas, mas a minha preocupação constante é que oportunidades eu tenho para um brincar genuíno, desconectado com meu filho, para que a gente possa se reeducar nesse processo. Então, meu filhinho, ele tem lá os arranhões dele, ele tem os 2 dentinhos, infelizmente quebrou os 2 dentinhos da frente, tá, gente? Então, mas faz parte do processo do brincar, da exploração da vida. E sem dúvida, eu venho me policiando, eu venho trabalhando a minha comunidade em relação a isso, o meu entorno, a minha rede de apoio, e a gente precisa fazer esse exercício. Então eu parto, claro, do exemplo doméstico. Agora, eu também estou aqui, tenho o meu dia de estar cansado, eu tenho o meu dia que eu não estou bem, eu tenho o dia que é difícil para mim, que eu penso assim, rapaz, se eu colocar aqui aquela famosa galinha, ele vai ficar quieto um pouco, porque é difícil criar um ser humano. É muito difícil. Tem famílias que tem dois, tem três. Imagina 3 crianças com todo aquele potencial de energia dentro de casa. Às vezes a tela vira o caminho mais fácil. E é esse caminho mais fácil que a gente tem que tentar evitar. É, É. verdade. Então, eu tenho também filhos. Eu tenho um de 5 e um de 4 anos. E até hoje eles não tiveram acesso à tela, justamente porque eu estudo disso e eu sei dos prejuízos, né? Mas com certeza é difícil. Inclusive, a escola estimula, eu tive que ir na escola conversar, porque eles estavam passando dever de casa no tablet. Aí eu falei, meus filhos não usam tablet, aí eles dão um dever de casa alternativo para os meus filhos, para eles fazerem no papel. E as pessoas me perguntam se eu não fico com medo de eles não aprenderem a mexer com as tecnologias, mas eu acredito que os prejuízos são tão grandes dessa exposição precoce e intensa que a aprendizagem é muito fácil para essa geração. Qualquer hora que eles tiverem acesso, eles vão aprender muito rapidamente. Então, eu não acho que vai ser um prejuízo tão grande eles não, né, não terem acesso com essa idade. Mas também a gente não pode falar que a tecnologia é de todo ruim, né? Porque ela nos ajuda em vários aspectos da nossa vida. E é impossível a gente viver sem. Então, eles vão ter contato com as telas, com certeza, os meus filhos, mas num momento posterior, mas entendendo os riscos e benefícios e com um limite diário, que a Brasileira de Pediatria até coloca para a gente um limite de horas pelas crianças e adolescentes por uso de tela e o controle do conteúdo também, para que os prejuízos não se tornem maiores do que os benefícios que E existem também, né? tem um exemplo da nossa vida de jornalista, né, que no início de tudo a gente não tinha computador. A gente não tinha como dar um Google, vai lá, dá um Google, não tem como. A gente fazia produção, lendo jornais e criando em cima daquelas pautas, quer dizer, a pessoa se torna uma pessoa muito mais criativa, né, o Lucas? Ah, sem dúvida. A criatividade, ela é uma característica fruto da resiliência. Resiliência é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. E essa exploração da vida, essas diferentes formas de buscar a solução de problemas, é a expressão da criatividade e da resiliência. Então, são competências irmãs. Eu me torno mais criativo a partir dessa nutrição da minha resiliência. E a gente sabe hoje que o brincar é um fator
crítico para o estímulo à resiliência, né? Quando a gente vai conhecer os limites dos objetos, o limite da natureza, o limite do nosso próprio corpo, e tudo isso são através das explorações do brincar. E muitas vezes a gente fica muito mais com esse modo, que não é o modo exploratório da vida que teria no brincar, mas com o modo de sobrevivência que o estresse causa ligado. Então essas notificações, essa vida buscando essa hiperprodutividade, ela deixa a gente sempre nesse modo luta ou fuga, que aí é o modo de autoproteção, e isso também é a porta de entrada para toda essa conversa que a gente está tendo aí dos adoecimentos fruto do abuso de telas. Pois é, doutora Júlia, um dos principais sinais de quem abusa da tecnologia ou é viciado nela é a síndrome de FOMO, é isso? Do que se trata essa síndrome e como que ela é diagnosticada? O FOMO é Fear of Missing Out, que é o medo de perder coisas importantes, medo de perder informações, medo de perder, de não pertencer a um grupo, de não pertencer à rede social, de não ser aceito, e isso é um estímulo ao abuso de redes sociais, principalmente, né? Do celular em geral, mas principalmente de redes sociais. E a maioria das pessoas que são dependentes de smartphone estão dependentes de rede social e de aplicativo de mensagem instantânea. Então, a FOMO é um dos sintomas da dependência de smartphone, que tem também todos aqueles outros sintomas ali que a gente falou. Mas com certeza ela é um fator de risco para esse abuso e para a pessoa ficar aumentando o uso e os prejuízos causados por esse excesso do uso. Aí a gente tem que identificar em qual estágio que a pessoa se encontra. Se a pessoa já é uma pessoa dependente de smartphone ou se a pessoa tem um risco para desenvolver, está fazendo um uso abusivo, tá? Todas essas estratégias comportamentais são importantes de serem colocadas para todo mundo. Desenvolver outras atividades, aumentar as interações interpessoais ali na vida real, colocar aplicativos que bloqueiam o excesso de uso, que controlem o tempo, o conteúdo, isso também é muito interessante. Essas regras também, né, a sociedade em geral, colocar regra para ambientes em que não se possa usar, como em sala de aula, mas também aquelas pessoas mais graves têm que procurar um acompanhamento com psicólogo e com psiquiatra para identificar, então, se é necessário fazer uma terapia e também se é necessário usar uma medicação. Existem medicações que reduzem a impulsividade, que aumentam o controle sobre o comportamento, que estabilizam as emoções, e isso faz com que diminua, então, esse comportamento abusivo, mas principalmente identificar as comorbidades. É muito raro a gente pegar uma pessoa que é só dependente de smartphone e não tem comorbidade, ou seja, outras doenças psiquiátricas, como depressão, transtorno de ansiedade, TDAH, transtorno de controle de impulso, insônia. Então, a gente também tem que tratar essas comorbidades para que aumente a chance do sucesso de tratamento da dependência de smartphone, que normalmente é mais consequência, né? E não a causa. Então, a gente tem que também encontrar o que outras coisas estão acontecendo ali para tratar, ou com medicamento ou sem, enfim, né? Mas o tratamento, ele é multidisciplinar, envolve muitos profissionais, professores da escola, os educadores, psicólogos, psiquiatras e a sociedade em geral, que serve como exemplo, principalmente para crianças, que aprendem muito mais com exemplos, né, do que com o que elas escutam. Ô Lucas, eu gostaria que você falasse um pouco do seu livro, né? O Playfulness, Trilhas para uma Vida Resiliente e Criativa, que propõe assim um uso da criatividade, da leveza no seu dia a dia. Qual é o conceito de playfulness? O conceito de playfulness é um convite a gente resgatar o nosso lado lúdico para que a gente possa viver uma vida em que a gente nutra a nossa capacidade de ser resiliente. Ele, na verdade, esse livro ele é um pouquinho biográfico, assim, conta a história do meu burnout. Eu tive um burnout fruto da sobrecarga de trabalho e como eu consegui, através de uma reeducação, principalmente uma reconexão com as minhas diferentes formas de brincar, a me reconectar e a nutrir a minha capacidade de enfrentamento. E a partir daí eu comecei a estudar o que é conhecido como ciência do play, ou ciência que estuda as diferentes formas do brincar. Então, esse livro é um convite ao brincar do adulto,
a como o adulto pode descobrir formas de viver uma vida com mais leveza, principalmente em relação ao mundo do trabalho. Então, como eu convivo muito com esse universo do trabalho, e a gente tem uma ideia que foi construída culturalmente de trabalho e sofrimento. Aí eu passo a convidar as pessoas: será que não existe um outro caminho? Será que trabalho pode ter muito esforço, mas será que precisa ter essa relação tão direta com o sofrimento? Como é o trabalho enquanto fonte de sofrimento humano? E aí eu faço uma jornada, e essa jornada tem vários insights, trilhas, convites, provocações de como a gente viver uma vida mais leve. E a desconexão é um desses convites. E dentro dessa trilha tem um estado de consciência chamado estado de flow, que é um estado especialmente construído a partir do brincar. Então, dentro do Playfulness é uma trilha para a gente viver mais essa consciência do flow, que é quando a vida vale a pena, são as experiências ótimas da vida. Então, esse é o convite que eu faço no livro. E antes de começar o programa, o senhor disse que vai lançar mais um livro, né? Então, há um tempo atrás eu fui sair para almoçar com meu filho e eu vi uma criança, devia ter meses, e ela estava com a família dela indo almoçar e ela estava com um celularzinho. E todo domingo eu faço uma brincadeira aqui com o Léo, que é uma sessão de hip hop. A gente faz música rimada. E a gente fez uma poesia sobre um leãozinho que ficou muito tempo no celular e ficou triste. Esse leãozinho, ele terminou virando um personagem e eu vou lançar o meu primeiro livro infantil, que é a história desse leão que ficou muito tempo no celular e ficou triste. E quando ele volta a brincar livre, ele volta a ser feliz. Estou muito feliz com esse lançamento. É um personagem fofinho, mas para convidar uma leitura em voz alta. Uma leitura para que pais e famílias discutam e debatam sobre esse tema que a gente vem conversando aqui, que é o uso das telas, né? E o brincar livre como um caminho para a gente nutrir essa resiliência. Muito legal. Doutora, o seu mestrado e doutorado foram sobre dependência digital, né? Por que que a senhora escolheu esse tema? O que lhe chamou mais atenção, né? Para a gente encerrar aqui o nosso debate. Hum, Eu fui fazer um segundo ano de residência de psiquiatria lá nos Estados Unidos, na Filadélfia. E aí, no primeiro dia que eu cheguei lá já estava mais intenso o uso de smartphone do que aqui na época. Isso era 2012. E aí, não, antes de 2012. E aí eu vi uma pessoa que foi atravessar a rua olhando para o celular o tempo todo. Ela foi atropelada e morreu na hora. E eu presenciei essa cena. E no Brasil ainda não tinham pessoas estudando isso com tanto afinco. Eu falei, a gente tem que começar a estudar isso. A gente da psiquiatria, da psicologia tem que começar a falar sobre isso, porque daqui a pouco isso vai chegar lá no Brasil e vai comprometer muito a saúde física e mental das pessoas, que a gente viu que aumentou mesmo o índice de atropelamento, de acidente de trânsito, né, depois do uso dos smartphones. E aí a gente começou a estudar, trouxemos uma escala, né, um questionário para fazer o rastreamento da dependência de smartphone, estudamos o cérebro das pessoas, comparando o cérebro de quem é viciado, de quem não é, vimos que tem alterações muito parecidas com as alterações de quem é dependente químico, dependente de drogas ou dependente de jogos. Então, a gente caracterizou mesmo como uma síndrome de dependência essas pessoas que tinham esse comportamento excessivo aí. E foi muito legal, porque a nossa pesquisa foi reconhecida na Alemanha e outros países, porque a gente estudou mesmo a fundo o cérebro dessas pessoas e descobriu essas alterações. Então, não somente comportamentalmente existem essas alterações, mas também em nível estrutural e funcional do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central. Então, não é uma coisa que a gente está inventando, é uma doença mesmo que compromete muito a qualidade de vida e a funcionalidade das pessoas. E não há nada mais atual, né? Bom, enfim, o Alerj Saúde chegou ao fim e agradecemos a presença da psiquiatra Júlia Cury, doutora em dependência digital. Muito obrigado pela sua participação aqui no Alerj Saúde. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para mais esclarecimentos. Muito obrigada, pessoal que está assistindo. Muito obrigada pelo convite e até a próxima. Também agradeço a participação do psicólogo Lucas Freire, que também você faça bom proveito desses seus livros, que as pessoas possam ler e aproveitar bastante fora desse meio digital, né?
Eu que agradeço a todos, foi um prazer e que a gente possa ter mais debate sobre isso. Vamos tentar botar off essa hiperexposição a telas e vamos ligar o on da exploração do brincar livre. Muito obrigado e até breve. Você pode acompanhar a programação da TV Alerj no YouTube e nas nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo.